Oi, para você que está assistindo esse vídeo, no vídeo eu estarei falando sobre o evangelismo e o que você precisa saber antes de sair aí afora para evangelizar as pessoas. E é isso aí, produtor, solta a vinheta em 3, 2, 1 e vai! Bom, gente, primeiramente, para pegar como base bíblica para esse vídeo, eu peguei o livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, onde retrata a vida de Jesus aqui na Terra. E eu peguei justamente esse livro porque ele não é sinótico, ou seja, ele não se parece com os outros demais, como também Marcos também não se parece com os demais, e também porque ele é o mais original entre os outros três. Outro exemplo que a gente vai pegar como base nesse vídeo é a vida de Jesus e toda a obra que ele fez aqui na Terra enquanto ser vivente. Então, gente, a primeira coisa que a gente pode extrair é algumas dicas em relação à vida de Jesus aqui na Terra e o que ele fez sendo o maior evangelista daqui que essa Terra já viu. Bom, gente, a primeira dica que vocês têm que saber é que vocês têm que estar preparados pela rejeição. Bom, Jesus na época dele, ele foi rejeitado até pelos próprios nazarenos, né? E Nazaré, se você não sabe, é a cidade onde Jesus nasceu. Então por isso ele teve que saber lidar com a rejeição logo no começo da sua carreira como evangelista e pastor e por aí vai. Segunda dica, que ao contrário da rejeição, nós devemos ser receptíveis, ou seja, nós devemos ser acessíveis às outras pessoas. Ou seja, você não deve ter mimimi ou coisas do tipo em relação à acepção de alguma pessoa para você levar a palavra para ela. Um exemplo claro que a gente pode falar é que Jesus nunca distinguiu raça, nem classe, ou se algum pecado foi cometido por essa pessoa. E o que a gente pode perceber é que no Evangelho de Lucas, Jesus falou com um assistente da sinagoga, que está em Lucas 4, versículo 20, um endemoniado no mesmo capítulo, no versículo 33, com algumas mulheres no versículo 38, com a multidão no versículo 42, com fariseus e intérpretes da lei no capítulo 5, versículo 17, e governantes, capítulo 23, do 1 ao 3. Ou seja, Jesus falou com vários tipos de pessoas, várias pessoas que pecaram, e mesmo assim ele levou o evangelho para essas pessoas. Terceira coisa que eu quero falar para vocês é você saber falar com o seu público. Bom, a palavra ela pode até conquistar os ouvidos das pessoas. Porém, se você fala a coisa certa, que é o evangelho, de uma forma errada, para aquela pessoa errada, ou seja, você fala a coisa certa para a pessoa errada de uma forma errada. Então, essa coisa que você está falando, que é o evangelho, não vai penetrar o coração dela, mas apenas os ouvidos. Porque você falou de um jeito que talvez não impactou ela do jeito que você queria. Então por isso você tem que saber, né, influenciar as pessoas que você vai falar de forma que elas venham ser impactadas em relação ao que você está falando. Não simplesmente falar como simplesmente uma palavra e tal, e simplesmente entrar no ouvido dela e sair pelo outro. Mas você saber com quem você está falando antes mesmo de começar a evangelizar. Bom, a quarta dica é seja oportunista. Bom, a primeira coisa que Jesus nos ensina é que um bom líder sempre está acessível a quem precisa. Então, em todos os momentos, você tem que estar acessível a ajudar as pessoas, levar o evangelho para a vida delas. E a segunda coisa é que Jesus nos ensina que não é insignificante ir às pessoas indignas da nossa atenção. Ou seja, mesmo que uma pessoa te magoou, mesmo que uma pessoa pecou e você sabe do que ela fez, você tem que ir atrás dela e falar sobre o amor de Jesus e sobre o evangelho. E a terceira coisa que Jesus nos ensina em relação a ser oportunista é que devemos aproveitar as oportunidades que chegam até nós. Ou seja, você tem que aproveitar quando você está em algum evento, você tem que aproveitar quando você está com a sua família e nem todos são convertidos ou nenhum é convertido. Você tem que aproveitar quando você está na escola e por aí vai. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus dá para a sua vida para você levar o evangelho para as outras pessoas. E um exemplo de oportunismo é você ir em vários lugares e falar da palavra de Deus como Jesus fez. Porque nós podemos pegar como no Jordão, na Galileia, Nazaré.
Bom, eu espero que o editor tenha posto ser feliz aqui, porque vai parecer que eu sou um doido. E eu espero que você tenha feito isso, né? Jesus também passou por Cafarnaum, na casa de fariseu, na casa de Zaqueu. E a quinta coisa é que para você evangelizar as outras pessoas, você tem que estar abaixo de jejum e oração. Se você assistiu o vídeo que eu postei sexta-feira passada, você sabe o tanto que eu falei sobre a importância do jejum e o que ela faz para as nossas vidas quando a gente vai para evangelizar. Ou seja, a gente deve estar sempre preparado para lutar contra algum tipo de opressão, né? Orar pela vida da pessoa que você está evangelizando, não simplesmente evangelizar, mas talvez liberar uma palavra de cura e por aí vai. Então vamos supor que a pessoa que você está evangelizando, ela fique endemoniada. Você precisa estar preparado com jejum e oração para expulsar esse demônio, né? Especificamente expulsar esse demônio. Então como é que você vai expulsar esse demônio se você não está preparado com jejum nem oração? Então por isso vocês devem estar abaixo de jejum e oração. E uma coisa que Jesus nos ensina é que, na verdade a Bíblia nos ensina, é que Jesus era um homem de oração. E a característica do ministério de Jesus, que Lucas dá mais destaque, é importante ressaltar que desde o começo do ministério Jesus estava envolvido com oração, como está descrito lá em Lucas 3, versículo 21. Então, desde o primeiro momento do ministério de Jesus, ele sempre esteve em jejum e constante oração. Essa passagem de Lucas 3, versículo 21, fala sobre quando Jesus foi batizado e ali ele estava em oração, entendeu? Então, desde aquele momento até a morte dele, ele estava em oração. Então, a gente também pode observar quando ele estava na cruz que antes dele morrer, ele ainda estava falando com o Pai, né? Na forma da oração. Então, é isso aí. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse foi um vídeo mais rapidinho aqui pra vocês, onde eu quis falar sobre algumas coisas que eu estava estudando em relação a você ser um evangelista e levar o evangelho para as outras pessoas. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse se você ainda não é inscrito, compartilhe com aquele seu amigo que quer se aprofundar em relação à palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada. E por fim, mas não menos importante, Jesus abençoe essa semana. Até a próxima sexta-feira que vem. É nóis, falou! If there's an open way, I'll just run, while everything else fades and turns to dust. We're searching to find a way.